Existe vida após a morte? Supondo que sim, imagina se essa nova vida viesse acompanhada de memórias de um passado sangrento, cheio de poder, mas também repleto de um vazio perturbador. Em The Beginning After the End, esse paradoxo não só define o protagonista, como também toda a estrutura da narrativa. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, aqui no Covil, vamos fazer uma análise profunda, minuciosa e quase cirúrgica da estreia dessa aventura épica. Vai ser um verdadeiro mergulho nos detalhes que torna esse início tão memorável. E é claro, apesar do meu otimismo aparente, não posso deixar de falar da polêmica da baixa qualidade da animação e do burburinho que isso tem causado entre os fãs. Lá no fim do vídeo, eu tiro um tempinho para falar um pouco mais, beleza? Por hora, vamos até a história. Então, sem mais delongas, já deixa aquele like maroto e se inscrevam no meu canal. Comenta aí também se vocês curtiram ou não a animação. Aqui no Covil, a gente não deixa passar nada. O episódio 1, que adapta os capítulos do 1 até o 5 do manhwa, ele se inicia numa vibe mais dark, eu diria. Logo nas primeiras cenas, o tom sombrio e melancólico, ele passa uma mensagem bem clara. O protagonista aqui certamente não é nenhum mocinho. Em um combate visceral, nós então testemunhamos o momento que o Grey de fato se torna um rei. No mundo futurista e distópico, de cara a gente é introduzido ao dia a dia dele, que era assim, marcado por infindáveis batalhas, disputas por território e morte para todo lado. Sentado num trono sozinho e sobre o peso da sua própria existência, é praticamente impossível não sentir uma atmosfera cinzenta. Na sequência, o Grey então é apresentado refletindo em seus pensamentos. Num tom de desilusão, ele que era o rei mais poderoso, ele percebe que o seu fim tinha chegado. Aquele Grey que tinha crescido em meio às batalhas, escalado ao poder através da tática e força bruta, ele jamais teve amigos, amor ou sequer um propósito verdadeiro na sua vida. O mundo definitivamente havia o moldado para ser uma arma e não um ser humano. Em seu quarto, apesar da morte não ser mostrada em detalhes, de forma abrupta, ele apenas sente o fim se aproximar e de repente tudo se apaga. O seu corpo ele podia ter morrido envenenado. Ok, mas a alma não. Na realidade, ela tinha sido transportada para outro mundo, marcando assim o início da nossa nova jornada. Assim que o Grey desperta, a primeira coisa que ele percebe é que ele não tinha mais pleno domínio do seu corpo. Ao som de algumas vozes e diante do vulto ali de pessoas que ele nunca tinha visto, enfim, tudo fica bem claro. Ele se encontrava nos braços de Alice, uma mulher sorridente que agora assumiu o papel da sua mãe. E ao lado dela, naturalmente, um homem ali de postura mais firme e olhos gentis, que agora seria a figura de seu pai, o Reynolds. Nesse novo mundo, o protagonista havia então recebido o nome de Arthur Lane. Entretanto, as suas memórias, no caso, elas foram mantidas da vida passada. Tanto Alice como Reynolds, eles eram pessoas bem simples e amorosas, um contraste gigantesco com relação ao antigo Grey. A Alice, além de ela possuir um talento excepcional como curandeira, ela era uma mulher que sempre se mostrou muito atenciosa ao bebê. O seu pai, o Reynolds, por outro lado, ele já era um homem ali mais prático, com o corpo cheio de cicatrizes. Apesar de ele ter um lado brincalhão, ele era bem sério quando necessário. Tanto o pai como a sua mãe, ambos eles tinham sido aventureiros numa guilda chamada Chifres Gêmeos. O nosso protagonista, o Arthur, ele que observava tudo atentamente e tinha plena convicção que ele havia reencarnado em outro mundo. E apesar de ele ter uma ânsia em se tornar forte, ele simplesmente se via obrigado a aceitar a sua prisão no corpo de um bebê. Tinha muitas coisas ainda que ele não sabia, e certamente a que mais o deixava intrigado era a magia. A primeira vez que ele viu seus pais ali usando, ele ficou maravilhado. Com o passar do tempo, o Arthur aos poucos então ele começa a desafiar os limites do seu corpo e vai evoluindo em coisas básicas, como se acostumar com o nome, controlar suas necessidades, sustentar o próprio peso, falar. A frustração do Grey por estar no corpo de um bebê era muito engraçado e bonitinho ao mesmo tempo. Bom,
Ainda nos primeiros anos, o garoto que era capaz de ler e entender a língua daquele mundo, ele agora se aventurava nos livros da sua casa. Essencialmente, ele aprende que havia uma distinção fundamental entre amplificadores, que usavam a mana do próprio corpo para fortalecimento e agilidade, e os conjuradores, que conseguiam projetar a mana na forma de diferentes magias. Vale destacar que havia ainda exceções, como por exemplo a sua mãe, que podia lançar a cura. Como ele aprende bem rápido que o segredo para usar mana era reuni-la num núcleo no centro do corpo, o Arthur ele tenta reproduzir as técnicas de manipulação de Ki da sua vida prévia. Desse modo, mesmo ainda sendo um bebezinho ali de fraldas, o protagonista já dá início ao processo de construção do seu núcleo. Essa descoberta certamente mudaria tudo. O Arthur agora, além de um objetivo, ele também tinha uma fralda cheia. Já visto que ele se esforçou um pouquinho demais no processo. Vai lá, mamãe, tem que limpar, senão dá assadura. No manhwa, é legal que eles expandem mais a explicação. Enquanto no anime é explicado que a magia é algo hereditário, que 1 a cada 100 pessoas nascem com ela, lá é explicado que quanto mais forte o núcleo, mais clara é a sua aparência. Em teoria, quando se desperta ele, geralmente na adolescência, conforme a mana vai sendo purificada, o núcleo então ele pode evoluir da coloração preta até chegar numa coloração branca. Como eu já disse, conforme ele vai crescendo, o Arthur, sem perceber, ele vai se acostumando com o novo corpo e com a realidade. Ele já não achava mais tão ruim a vida que ele levava, tá? Na verdade, o casal tratava ele muito bem. Em um dado ponto, ele chega até a se questionar se as famílias eram todas daquele jeito. Isso enquanto ele estava tendo um flashback do seu passado que o remetia à sua infância triste e solitária num orfanato. O contraste com a vida atual era assim tão grande que a sua mãe, no caso, mal podia cogitar a ideia dele sequer sair de casa algum dia. Do alto agora então dos seus 2 anos de idade, o Arthur, que seguia estudando avidamente os livros e se empenhando em concentrar toda a mana do seu corpo, ele já estava a um passo de despertar o núcleo. E bem, o que seus pais nunca poderiam imaginar é que enquanto ele de costume brincava na sala de estudos, literalmente a sala ia explodir. O impacto foi tão forte que o pai precisou literalmente pular na frente da Alice para proteger ela dos danos. Olha o estrago que fez nele. Preocupadíssimos então com a segurança do menino, assim que eles chegam correndo até a sala, eles se deparam ali com o garoto levitando e exalando o mano. Agora eles tinham certeza que ele era um prodígio. Orgulhoso pelo feito, né? O jovem Arthur, ele nem se atentou que a casa estava caindo aos pedaços. Quando ele nota que uma parte do teto ia cair sobre ele, a sua mãe sente titubear e já pula nele. E por sorte o pai consegue evitar o pior. Aliviado, o garoto ele se dá conta que aqueles dois sempre estavam fazendo de tudo para garantir a sua segurança. Aquela, afinal, era a função dos pais. Então, numa cena emocionante em que os dois choravam, o Arthur, como um bom bebezinho, sem compreender ainda direito o motivo, ele também abre o berreiro e se põe a chorar. O episódio se encerra com o Arthur então narrando em pensamento. Mesmo tendo sido um rei poderoso, ele nunca teve esse tipo de conexão genuína com ninguém. Ainda assim, a verdade é que ele começa agora a desenvolver um instinto de proteção por seus pais, o que vai ser essencial para a gente entender os próximos episódios. Galera, eu achei um episódio bonito, tá? Eu gostei bastante mesmo, independente das críticas que o pessoal ficou fazendo. Agora, apesar da minha opinião, eu não posso me furtar de falar do elefante branco na sala, né? O anime ele é fraquíssimo em termos de animação. Nas partes de conversa, pra minha régua, pessoal, é super de boa. Mas nas partes de ação, meu Deus, né? É lastimável. É só quadro estático, que chega a ser um absurdo uma obra dessa magnitude receber uma animação tão abaixo da média. Pelo que eu apurei, o autor da novel parece que ele acabou caindo numa cilada. Ele escolheu um estúdio de animação menor justamente na esperança que eles iam ter mais tempo para focar na produção do anime. Só que na prática, parece que eles foram lá e terceirizaram o serviço para estúdios menores ainda. O que eu repito, né? É uma lástima. Até dá para assistir, tá? Eu tô falando sério, eu gostei. Mas certamente não faz jus ao sucesso que tem o material original. E é obviamente uma grande pena. Não é à toa que tá até rolando um abaixo-assinado para que parem toda a produção. Talvez a gente até pudesse ter uma obra coreana de muito sucesso como Solo Leveling, mas parece que esse não vai ser o caso.
E é isso, pessoal. Acho que por hoje é só. Comentem aí embaixo se vocês vão continuar assistindo a nossa obra. E por favor, não se esqueça então de deixar o like e verificar a inscrição no meu canal. Obrigado a todos que me assistiram. Um forte abraço e fui!